prophets speak 2 or 3 and let the others judge. Falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. So I have been thinking of the life of Samuel. Eu estive pensando na vida de Samuel. You know, whatsoever things were written aforetime Todas as coisas que foram escritas no passado were written for our learning. foram escritas para o nosso ensino. So God teaches by precept, Deus nos ensina por preceitos, but he also preaches by example. mas também nos ensina por exemplos. So in the Old Testament we have many examples, E assim no Antigo Testamento nós temos muitos exemplos, many illustrations muitas ilustrações of people of God. de pessoas de Deus. The whole nation of Israel O povo de Deus, toda a nação de Israel, is a picture of ourselves. é uma figura de nós. They were a redeemed people, Eles eram um povo redimido, but they didn't follow the Lord faithfully, mas eles não seguiram o Senhor de maneira fiel. nor have we, E nem nós, nor has the church of God e nem a igreja de Deus, in the day in which we are. na época em que vivemos. I think of one verse to open my talk. Eu estava pensando num versículo para iniciar minha palavra. Judges, Juízes, livro de Juízes, chapter 21, capítulo 21, verse 25. versículo 25. In those days, there was no king in Israel. Every man did that which was right in his own eyes. Juízes, capítulo 21, versículo 25. Naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Now, Judges is a rather discouraging book to read. O livro de Juízes é um livro bem desencorajador para nós lermos. God delivered his people again and again, Deus ali livra o seu povo seguidas vezes. and they continue to fall into idolatry. E eles continuam caindo em idolatria. It's quite a contrast to Joshua, É um livro de contraste comparado a Josué, when the captain of the Lord's host went forth victory after victory. no qual o capitão do Senhor seguiu de vitória em vitória. But not so in Judges. Mas isso não acontece em Juízes. And the moral condition is described toward the end of the book. E a condição moral é descrita até o final do livro. So it was a lawless condition. Era uma condição de impiedade. And this verse at the end of the book of Judges Esse versículo no final do livro de Juízes is really a sad description of the nation. é uma descrição muito triste da nação de Israel. But I think it has its parallel in the day in which we live. Mas eu creio que ele tem o seu paralelo nos dias em que vivemos. In the church of God, Na igreja de Deus, there has been signal failure. na igreja de Deus tem havido um fracasso significativo. Man has been disobedient. O homem tem sido desobediente. He's brought in his own thoughts, Ele está trazendo os seus próprios pensamentos set aside the authority of the Word of God. e está deixando de lado a autoridade da palavra de Deus. I would think in large measure it's the same as we have at the end of Judges. Eu diria, em grande medida, é a mesma coisa que nós encontramos no livro de Juízes. Every man doing that which is right in his own eyes. Cada um fazendo o que acha reto aos seus próprios olhos. But that's not God's mind. Mas essa não é a vontade de Deus. The book of Samuel O livro de Samuel is a continuation of Judges. é uma continuação do livro de Juízes. And I think we know the background of Samuel's life. E nós sabemos os antecedentes da vida de Samuel. He was living in a very difficult time. Ele estava vivendo numa época muito difícil. The nation had departed from Jehovah. A nação havia se apartado de Jeová. They needed deliverance. Eles precisavam de libertação. They were being attacked by the Philistines. Eles estavam sendo atacados pelos filisteus.
And they had some terrible defeats, e tinham tido terríveis derrotas, with thousands of men losing their lives. com milhares de homens perdendo suas vidas. They lost the ark Eles perderam a arca for 20 years. durante 20 anos. It was in the house of Kirjath Jearim. Ela ficou na casa de Kiriat. Esqueci o nome em português. They did recover the ark from the Philistines, Eles conseguiram recuperar a arca dos filisteus, but it was not in Jehovah's house. mas não estava na casa de Jeová. And during that 20 years, E durante aqueles 20 anos, there wasn't much spiritual power in the nation. não havia muito poder espiritual na nação. And Samuel comes on the scene here. E aí entra Samuel em cena aqui. And we have lessons we can learn from the life of Samuel. Temos lições a aprender da vida de Samuel. I think he has the character of prophet, priest, and king. Eu creio que ele tem o caráter de profeta, sacerdote e rei. He admonished the people. Ele admoesta o povo, He interceded for the people. ele intercede pelo povo, In fact, what characterizes Samuel is prayer. mas o que caracteriza Samuel é a oração, More than any other of the judges, mais do que qualquer um dos juízes. you see him in prayer often for the people of God. Você encontra constantemente em oração pelo povo de Deus. He never prayed against the people of God, Ele nunca orou contra o povo de Deus, though they were in a deplorable condition, embora o povo estivesse em uma condição deplorável, but he interceded for them. mas ele intercedia por eles. He loved them. Ele amava o povo. He taught them the good and the right way, Ele falava o que era bom e o que era justo a seu and respeito. he prayed for them. E ele orava por eles. You see that in Samuel's life many times. Você vê isso na vida de Samuel muitas vezes. Well, he was a gift of prayer himself. Ele próprio era um dom de oração. As you know, in the history of Hannah, Como vocês sabem, na história de Ana, I suppose you would say he didn't have a normal upbringing. He did not have a normal upbringing. He was a boy in the temple. a gente poderia dizer que ele não teve uma educação, ele não cresceu como qualquer outro menino, mas ele era um menino no templo. Hannah brought him when he was just a little fellow to the temple, Ana, sua mãe, o trouxe quando ele ainda era pequenininho para morar no templo. and he served the Lord there. E ali ele serviu o Senhor. And you know the story. Você conhece a história. God had his hand on Samuel. Deus tinha sua mão sobre Samuel. He called him. He called him 3 times. Ele o chamou, Deus o chamou 3 vezes. Because God had a work for Samuel to do. Porque Deus tinha uma obra para Samuel fazer. In that gap, in that period, Naquele período, before the establishment of the kingdom, antes do estabelecimento do reino, I'm sure that Samuel looked on to the time when the kingdom would be established under David. eu tenho certeza que Samuel tinha o seu olhar para aquela época quando o reino seria estabelecido através de Davi, Because he anointed David as king. porque ele ungiu Davi como rei. He was a man that was faithful. Ele era um homem fiel. He had a blameless administration. Ele tinha a sua administração era sem defeito, sem And problemas. he wasn't afraid to denounce evil. Ele não tinha medo de denunciar o mal. And the condition of things was very low at this time. A condição das coisas nessa época estava muito baixa. The judges had failed, Os juízes haviam falhado and Eli had failed. e Eli havia falhado. Eli was a very old man. Eli era um homem muito velho. He died at 98. Ele morreu aos 98 anos de idade. And he was a faithful priest. E ele era um sacerdote fiel, But his family mas a sua família were in serious evil. estava mergulhada em mal muito sério. And it says they made themselves vile, E é dito que eles se tornaram vis, and he did not restrain them. e ele não impediu que isso acontecesse. Did not restrain them. Eli não impediu que isso acontecesse. He tried to reprove them,
Ele reprovava eles, seus but it filhos, didn't seem to have much effect mas isso não tinha muito efeito. until finally God took them away in government. Até que Deus tirou os seus filhos em governo. They were slain by the Philistines. Foram mortos pelos filisteus. And the priesthood had failed. O sacerdócio havia falhado. And someone has said that Samuel was God's emergency man. E alguém disse uma vez que Samuel era o homem emergencial. He came at a time when the nation was very low. Ele chegou numa época em que a nação estava numa condição muito baixa. But he was also willing to wait God's time. Mas ele ainda tinha o desejo de aguardar pelo tempo de Deus. I was going to say, to backtrack just a moment here, we only find one failure of an Old Testament saint recorded in the New Testament. Nós só encontramos uma falha de um santo do Antigo Testamento registrada no Novo Testamento. There are many failures Havia muitas falhas of Old Testament saints, nos santos do Antigo Testamento, but there's only one recorded. mas só tem uma registrada no Novo You Testamento. remember what it was? Vocês se lembram qual era? The failure of Elijah. O fracasso de Elias. He was a mighty Elias. prophet of the Lord, Ele era um profeta poderoso do Senhor, very faithful, muito fiel, but he became discouraged mas ele se tornou desencorajado and he interceded e ele intercedeu against the people of God. contra o povo de Deus. That's the only failure recorded in the New Testament. Essa foi a única falha registrada no Novo Testamento. But Samuel never did that. Mas Samuel nunca fez isso. They were in a low condition, Eles estavam numa condição baixa, but he prayed for them. mas ele orava por eles. In fact, during that 20 years, Na verdade, durante aqueles 20 anos, when the ark was in the house of Kirjath-jearim, quando a arca estava na casa de Obed-edom, we don't hear anything of Samuel. nós não ouvimos falar de Samuel. In those 20 years, Naqueles 20 anos, and the Lord was training his servant. o Senhor estava treinando o seu servo. Moses was 40 years in the backside of the desert. Moisés ficou 40 anos escondido no deserto. Paul was 3 years in Arabia. Paulo ficou 3 anos na Arábia. So there was a training period Esse era um período de treinamento in the life of Samuel na vida de Samuel and in the life of any servant of the Lord. e na vida de qualquer servo do Senhor. But he prayed for the people of God. Look at Mas ele orou pelo povo de Deus. 1 Samuel 12. Abra em 1 Samuel capítulo 12. One verse there, 12. I can find it here. 23, I think it is. 1 Samuel capítulo 12, 23. versículo 23. E quanto a mim, longe de mim, que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós, antes vos ensinarei o caminho bom e direito. So Samuel always sought the good of the Lord's people. Assim, Samuel sempre buscou o bem do povo de Deus. In spite of their low condition, Apesar da condição baixa deles, he continued to teach them. ele continuava a ensiná-los. He had patience with them. Ele tinha paciência com Now, he eles. didn't overlook evil. Ele não deixava passar o mal. You remember at a certain time, Samuel was very faithful Vocês se lembram que em algumas ocasiões Samuel foi muito fiel in denouncing and dealing with evil. em denunciar e tratar com o mal, But he had the good of the Lord's people at heart. mas ele tinha o bem do povo de Deus no seu coração. And he was willing to go on with them. E ele queria seguir com o povo de Deus. Let us look at our brethren through the eyes of Christ. Vamos olhar para nossos irmãos através dos olhos de Cristo. There may be much failure, Pode existir muitas falhas, but you know, Balaam looked from the tops of the rocks.
Mas lembre-se que Balaão olhou de cima da montanha. and he saw the people of God as God saw them. E ele viu o povo de Deus do jeito que Deus via o Though seu there povo. was much failure among them at that time, Apesar de haver muita falha, muito fracasso entre eles naquele tempo, he looked at them through the eyes of Christ. ele olhou para eles através dos olhos de Cristo. So we find in Samuel, someone has said he's the emergency man. E assim encontramos em Samuel aquilo que alguém disse como um homem emergencial. And it's remarkable, Samuel had interviews, if I can use the term, he had interviews with David. E é interessante que Samuel teve entrevista, se eu posso usar o termo, com Davi. Before David was crowned, before he took the kingdom, Antes que Davi fosse coroado, antes que Davi tomasse o reino, Samuel and David had interviews, talks together. Samuel e Davi conversavam. You look at 1 Chronicles 9, Leia em 1 Crônicas, capítulo 9, verse 22. versículo 22. Here we have the ordaining of the Levites. Aqui nós temos a ordenação dos levitas. Todos estes escolhidos para serem porteiros dos umbrais foram 212, e foram estes segundo as suas aldeias, postos em suas genealogias. E Davi e Samuel, o vidente, os constituíram no seu cargo. So here there were plans between David and Samuel in regard to the Levite service. E aqui então nós vemos que havia planos entre Davi e Samuel no que diz respeito aos servos. Long aos before levitas. David had assumed the throne. Muito tempo antes de Davi ter assumido o trono. It was a long time before Samuel would give Saul up. Demorou um tempo até que Samuel desistisse de Saul, Because Samuel had warned the people porque Samuel havia avisado o povo that it was not God's mind for them to choose a king. que não era da vontade de Deus que eles escolhessem um rei. Jehovah was their king, Jeová era o rei deles. but they insisted on having a king like the other nations, Mas eles insistiram em ter um rei como as outras nações. and God allowed it. E Deus permitiu isso. It wasn't for their blessing in the end. Mas não foi para a bênção deles no final. But there's one point here Mas tem um ponto aqui that is a little sad in the life of Samuel. que é um pouco triste na vida de Samuel. You know why they asked a king? Why did they ask a king? Vocês sabem por que eles pediram um rei? The ostensible reason. É uma Outwardly, razão. Samuel's sons did not follow in the path of their father. Os filhos de Samuel não seguiram os passos do seu pai. They took bribes Eles recebiam suborno, and they perverted justice. eles pervertiam a justiça, They did not walk in the path of their father. eles não andaram nos caminhos de Samuel. That was the argument that the people used, Esse foi o argumento que o povo usou, that now we have to have a king. e que agora precisamos ter um rei. But nevertheless, Samuel was faithful. Mas, todavia, Samuel era fiel. If we look at 1 Chronicles 26 Olhamos em 1 Crônicas 26, and verse 28, First Chronicles or Samuel? 1 Chronicles, just to note 1 Crônicas, the reference there to Samuel's preparation for the temple. 26, 28. 26, capítulo 26, versículo 28. Como também tudo quanto tinha consagrado Samuel, o vidente, e Saul, filho de Quis, e Abner, filho de Ner, e Joabe, filho de Zeruia, tudo quanto qualquer tinha consagrado estava debaixo da mão de Selomite e seus irmãos. So it would appear that Samuel, in verse 28, that he made a contribution
Assim parece que Samuel, no versículo 28, fez a sua contribuição. To the building of the temple. Ele contribuiu para a construção do templo. He didn't see it actually accomplished, Ele não viu o templo ser terminado, because the temple was not built in the days of David, porque o templo não foi construído nos dias de Davi. because he was a man of war, Davi era um homem de a guerra, man of blood. um homem de sangue, But it was built in the days of Solomon. mas o templo foi construído nos tempos de Salomão. And Samuel looked on to that day. E Samuel olhava para aquele dia. He looked on to the future. Ele esperava pelo futuro. Are we looking on to the future? Será que nós estamos olhando para o futuro? Are we laying up treasures in heaven? Será que nós estamos depositando nossos tesouros nos céus? Are we using our time, our energy, our resources Será que estamos usando nosso tempo, nossa energia, nossos to recursos build for eternity? para construir aquilo que vai ficar para a eternidade? Samuel, I think, is an example for us there. E Samuel, eu creio que é um exemplo disso para nós. And he bore with the failure of the people. E ele sofreu com o fracasso do povo. He loved them, Ele os amava, he served them, ele servia a eles, and he looked on to the day e ele esperava por aquele dia, when all the blessing would come through Christ. quando toda a bênção viria através de Cristo. I just want to look at a few verses in 1 Samuel 7. Eu quero ver alguns versículos em 1 Samuel, capítulo 7. The early part of 1 Samuel A parte inicial de 1 Samuel is a pretty sad picture. é uma figura muito triste. Defeat after defeat. Vemos derrotas após derrotas. Thousands lost their lives. Milhares perderam suas vidas. There was slaughters Havia matanças by the Philistines. feitas pelos filisteus. And the children of Israel, E os filhos de Israel we will bring the ark into the battle. traziam a arca para a batalha. But their spiritual state Mas o estado espiritual deles was a complete contrast to the era um ark. contraste muito grande com a arca. There was evil among them, unjudged, Havia mal no meio deles que não tinha sido julgado, because they brought the ark in, porque eles traziam a arca para as batalhas, which was a symbol of the presence of Jehovah. que era um símbolo da presença de Jeová, Now we're going to have a victory. e pensavam, agora nós vamos ganhar a We guerra. have the ark with Nós us. temos a arca conosco. But it was a ignominious defeat. It was a defeat Mas eles acabavam derrotados, because they were trusting in the ark, porque confiavam na arca, but not judging themselves. mas não julgando a si mesmos. However, God was working during that 20 years. Todavia, Deus estava trabalhando naqueles 20 anos. As we said, when Samuel was not in the public place. Como nós dissemos, Samuel não estava trabalhando em público. We don't hear of him during that period. Nós não ouvimos falar de Samuel durante esse período de 20 anos. But God was working in the nation of Israel. Mas Deus estava trabalhando na nação de Israel. He was bringing them to self-judgment. Ele estava trazendo a eles para o alto juízo. He was exercising them about their ways and their walk. Ele estava exercitando eles a respeito de suas maneiras, de seu andar. And so we come to the period of Mizpah, E aí chegamos no período de Mispa, which is a very interesting period que é um período muito interessante, because it really is a restoration there. porque ocorre uma restauração ali. After this black picture that we have in the early part of the book, Depois da figura sombria que temos no início do livro, we have here a restoration. temos aqui uma restauração. It's described for us in 1 Samuel 7. É descrito para nós em 1 Samuel 7. So we'll read a few verses here. Verse 1. Versículo 1. Então vieram os homens de Kiriat Jearim e levaram a arca do Senhor e a trouxeram à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram a Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor.
verse 2 also. E sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriat Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram até 20 anos, e lamentava toda a casa de Israel após o Senhor. All right, now we see a work of God beginning in the nation of Israel. Agora vemos uma obra de Deus começando na nação de Israel. We have a national repentance here. Temos um arrependimento nacional aqui. We have an acknowledgement of their weakness. Temos um reconhecimento da fraqueza deles. We have a cleansing of themselves, Temos eles limpando a si mesmos, because apparently they were going on with idolatry. porque aparentemente eles estavam seguindo em idolatria. They were worshiping false gods, as we see in verse 3 here. Eles estavam adorando deuses falsos, como nós vemos no versículo 3 aqui, deuses estranhos. Put away the strange gods and Ashtaroth from among you, and prepare your hearts unto the Lord. Tirai dentre vós, versículo 3, os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor. And serve the Lord only. E servi a Ele só. What an exhortation we have Que here exortação tremenda nós temos aqui, from Samuel. vinda de Samuel. He was not afraid to denounce evil, Ele não tinha medo de denunciar o mal. and he spoke to the people's conscience, E ele falava à consciência do povo. and it had its effect. E isso tinha efeito, fazia efeito. And we see in verse 4. Nós vemos o efeito no versículo 4. Children of Israel did put away Balaam and Ashtaroth and serve the Lord only. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins e aos Astarotes e serviram só ao Senhor. So we find the work of restoration here. Então encontramos aqui uma obra de restauração. And there was a abandoning of those things that were dishonoring to the Lord. Eles estavam abandonando aquelas coisas que desonravam o Senhor. Their hearts were prepared. Seus corações estavam preparados. They got rid of those idols Eles se livraram daqueles ídolos and their associations, e de suas associações, which were contrary to the Word of God. que eram contrárias à palavra de Deus. They gathered together at Mizpah. Eles se reuniram em Mispa, Verse 5. versículo 5. Gather all Israel to Mizpah, Congregai a todo o Israel em Mispa, and I will pray for you unto the Lord. e eu orarei por vós ao Senhor. We see really an acknowledgement of their weakness. Nós vemos aqui realmente um reconhecimento da fraqueza deles. It was a moral condition Era uma condição moral that God was pleased with. que agradava a Deus agora. As we read here in verse 2, they lamented after the Lord. Como nós vemos no versículo 2, eles lamentavam toda a casa de Israel após o Senhor. That was a very good sign. Aquele era um sinal muito bom. Repentance was working in their souls. O arrependimento estava operando nas suas almas. They got rid of those things Eles se livraram dessas coisas which were dishonoring to the Lord. que desonravam o Senhor. And they poured out water. E eles derramaram água. Verse 6. Versículo 6. Drew water and poured it out before the Lord. E tiraram água e a derramaram perante o Senhor. They fasted on that day. E jejuaram naquele dia. They were really humbled. Eles estavam realmente humilhados. They were real before the Lord. Era verdadeiro aquele sentimento diante do They Senhor. wanted to be restored. Eles queriam ser restaurados. And so that water poured out E assim essa água foi derramada. is a picture of weakness. Essa água derramada é uma figura de fraqueza, Acknowledgement of their weakness. de reconhecimento da própria fraqueza. The Apostle Paul could say, O apóstolo Paulo diria: when I am weak, then am I strong. quando sou fraco, aí sou forte. It seems like a contradiction, Parece uma contradição isso, but it's true in our lives too. mas isso é verdade em nossas vidas também. When we feel we cannot serve the Lord in our own strength, Quando nós sentimos que não conseguimos servir o Senhor na nossa própria força, and we pour out that water, as it were, nós, por assim dizer, derramamos essa água. we acknowledge our weakness. Nós reconhecemos a nossa fraqueza.
We put away those things in our lives that are contrary to God. Nós tiramos de nossa vida aquelas coisas que são contrárias a Deus. Maybe we're mixed up with the world. Talvez estejamos misturados com o mundo. We cannot have the world in one hand and Christ in the other. Nós não podemos ter o mundo numa mão e Cristo na outra. So we find here a cleansing, E aqui encontramos uma limpeza, uma purificação, really a humility in the presence of the Lord. uma verdadeira humilhação na presença do Senhor. And the Lord came in a remarkable way. E o Senhor veio a eles de maneira marcante. As we have here, they were at a crisis here Eles estavam numa crise aqui, because the Philistines were making another attack upon them, porque os filisteus iriam atacá-los novamente. as we see in verse 7. Como nós vemos no versículo The 7, children of Israel heard it, they were afraid of the Philistines. ouvindo, pois, os filisteus que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os maiorais dos filisteus contra Israel, o que, ouvindo os filhos de Israel, temeram por causa dos filisteus. And here we have Samuel crying unto the Lord. E aqui vemos Samuel clamando ao Senhor. And the Lord intervened E o Senhor interveio with thunder com trovões in the time of harvest. no tempo da colheita, And there was a great victory. e houve uma grande vitória. We see in verse 11. Versículo 11. Os homens de Israel saíram de Mispa e perseguiram os filisteus e os feriram até abaixo de Bet-car. God honored their faith. Deus honrou a fé deles. They had, their moral condition was changed. A condição moral deles havia mudado. They were on their faces before Jehovah. Eles estavam com seus rostos diante de Jeová. They were at Gilgal. Eles estavam prostrados nos seus rostos diante de Jeová. Maybe some of the younger brethren do not know the reference to Gilgal. Eles estavam em Gilgal, e talvez alguns irmãos, Gigal, alguns irmãos não saibam a referência a Gigal. Hã? Gilgal. The children of Israel, you remember, were 40 years in the wilderness, Vocês lembram que os filhos de Israel ficaram 40 anos no deserto? and they came to the river Jordan, E chegaram ao Rio Jordão, and the Lord separated the waters. e o Senhor separou as águas. They passed through on dry land. Eles passaram por terra seca. That's a picture of our death with Christ. Essa é uma figura da nossa morte com Cristo. 12 stones were put in the bed of Jordan. 12 pedras foram colocadas no leito do Jordão. They're there until this day. Elas estão ali até hoje. Tomorrow you remember the Lord in his death. Amanhã vocês vão se lembrar do Senhor na sua morte. Think of those stones in the river Jordan. Pensem naquelas pedras no Rio Jordão. This is a picture of the death of Christ. Aquela é uma figura da morte de Cristo. And we have died with him. E nós morremos com Ele. The waters of judgment passed over him. As águas do juízo passaram sobre Cristo. But there were 12 other stones that were brought up. Mas havia 12 outras pedras que foram levadas. They were put on actually they were taken to their lodgings, first of all. Primeiro eles levaram às suas habitações. But then they were gathered from their lodgings. Mas depois essas pedras foram reunidas de suas And a habitações monument was made e foi construído um monumento com elas. on the shores of the river Jordan. Nas margens do Rio Jordão. A monument that you could see those 12 stones. Um monumento no qual você podia ver as 12 pedras. That's a picture of our resurrection with Christ. Essa é uma figura de nossa ressurreição com Cristo. But that was at Gilgal. Mas isso era em Gilgal. And what happened at Gilgal, as well as the stones that were erected, Além dessas pedras que foram erigidas ali, o que mais aconteceu em Gilgal? something very important. Algo muito importante. They were circumcised Eles foram circuncidados ali, with sharp knives. com facas afiadas. It wasn't easy. Não foi algo fácil. Before they went into the land of Canaan to defeat the enemies of Jehovah Antes de entrarem na terra de Canaã para derrotar os inimigos de Jeová, with sharp swords, com suas espadas, they had to use the sharp knives on themselves, eles tiveram que usar as facas afiadas em si mesmos, which is a picture of self-judgment. que é uma figura do juízo próprio. And when they had a victory,
E quando eles tiveram uma vitória, they must return to Gilgal, eles tinham que voltar a Gilgal, or else they would not have another victory. ou eles não teriam outra vitória. After a victory in the Lord's things, brethren, we're more vulnerable than any other time. Depois de termos uma vitória nas coisas do Senhor, irmãos, nós estamos mais vulneráveis do que em qualquer outro momento. We have to come back to Gilgal Temos que voltar a Gilgal and judge the flesh, e julgar a carne. that it has not been by our strength, E para sabermos que aquilo não foi com as nossas but forças, by the Lord's hand. mas foi pela mão do Senhor. The victory is because of His power. A vitória veio por causa do poder dele. So I think the children of Israel in 1 Samuel 7 were at Gilgal. Eu creio que em 1 Samuel, os filhos de Israel foram a Gilgal. They were judging themselves, Eles estavam julgando a si mesmos. and they raised the Ebenezer. E eles levantaram o Ebenezer. If you read verse 12. Isso você lê no versículo 12. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem e chamou o seu nome Ebenezer. E disse, até aqui nos ajudou o Senhor. Well, I think we've all enjoyed this passage. Eu creio que todos nós desfrutamos desta passagem. Are we raising our Ebenezers? Será que estamos levantando o nosso Ebenezer? We've had victory in our Christian lives. Nós tivemos vitória em nossa vida cristã. We've had answered prayer again and again, Tivemos respostas à oração, vez após vez, outra. like the children of Israel here. Como os filhos de Israel aqui. The Lord intervened for them in a marvelous way, O Senhor interveio por eles em uma maneira maravilhosa. and they raised that Ebenezer. E eles levantaram esse Ebenezer. Let us not forget to do that, Não nos esqueçamos de fazer isso. because the victory in the future, we're going to meet these situations again. Porque nas vitórias no futuro nós vamos encontrar essa situação novamente. We've experienced the Lord coming in for us, Nós experimentamos o Senhor nos socorrendo, delivering us nos livrando from these problems that we couldn't solve de ourselves. problemas que não poderíamos resolver nós mesmos. But we turned to the Lord. Mas nós voltamos ao Senhor, He delivered us. buscamos o Senhor, Ele nos livrou. He came in mercy. Ele veio em misericórdia por nós. You know, in prayer we move the arm that moves the universe. Com a oração, nós movemos os braços que movem o universo. But let us not forget to raise the Ebenezers. Mas não nos esqueçamos de levantar o nosso Ebenezer. Let us not forget the one who delivered us. Não nos esqueçamos de lembrar daquele que nos libertou. It's strange that we've had victories in our Christian lives again and again. É estranho que tenhamos vitória em nossa vida cristã, vez após outra, We come to another problem e quando encontramos outro problema, and we go right down. nós caímos. We forget the Lord's deliverance in the past. Nós esquecemos da libertação que o Senhor nos deu no passado. We're unbelieving believers, Nós somos crentes incrédulos, but we need to raise those mas Ebenezers. precisamos levantar esse Ebenezer, Continue in prayer continuando em oração and watch in the same with thanksgiving. e também vigiando em ações de graças. So in this chapter, Nesse capítulo, we find this restoration. encontramos esta restauração. There are other circumstances in Samuel's life. Existem outras circunstâncias na vida de Samuel. Just to mention one in closing, Para terminar, vamos mencionar uma perhaps familiar to us, que talvez seja familiar a nós. chapter 15, Capítulo 15, where we read of Samuel meeting Saul. 1 Samuel capítulo 15, nós lemos a respeito de Samuel encontrando-se com Saul, Who made a big show outwardly, verso 22, capítulo 15, versículo 22.
Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Well, this scripture is probably familiar to us. Essa passagem provavelmente é conhecida entre nós. It brings before us God's value of obedience. Ela nos traz o valor que Deus dá à obediência. You know, here was Saul with all the animals that were bleating. Aqui está Saul com todos aqueles animais sacrificados. It looked very imposing, great show outwardly, Parecia muito impressionante, era uma grande demonstração, but it was disobedience. mas aquilo era desobediência. And Samuel made this remark, to obey is better than E sacrifice, Samuel fez essa declaração que obedecer é melhor do que sacrificar. and to hearken than the fat of rams. E atender melhor é do que a gordura de carneiros. So God is going to reward obedience. Assim Deus vai recompensar a obediência. It's easy to step aside from the Word of God É fácil nós nos desviarmos da palavra de Deus to try to get more results, para tentar conseguir mais resultados, to have something that appeals to man. ter algo que apela para o homem, que atrai o homem. It may not be in obedience to the Word of God. Mas isso pode não ser obediência à palavra de Deus. We're living in a day of the church's history Vivemos numa época da história da igreja when things are in a very low state. quando as coisas estão numa condição bem baixa. There's the ruin of the dispensation, É a ruína dessa dispensação. and we're part of it. E nós fazemos parte dessa ruína. We're no better than our brethren who are not gathered with us here. Nós não somos melhores do que nossos irmãos que não estão congregados aqui. But let us be like Philadelphia. Mas vamos ser como Filadélfia. Thou hast kept my word, and not Guardaste a minha denied my palavra name. e não negaste o meu nome. God values that Deus more dá than, valor a isso. more than anything. Mais do que qualquer outra coisa. Now, it doesn't mean that we don't have work to do. Mas isso não quer dizer que não tenhamos algum trabalho a fazer. We are not like a statue. Nós não somos como estátuas. The Lord has a work for us to do O Senhor tem um trabalho para nós fazermos. in the path of faith and faithfulness. No caminho da fidelidade. But this exhortation here Mas essa exortação aqui is important for every one of us. é importante para qualquer um de nós. We read 2 Timothy chapter 2. Nós lemos 2 Timóteo capítulo 2. You see there the need of separation. Você vê ali a necessidade de separação. Separation in the great house of Christendom. Separação na grande casa da cristandade. That's where we are today. É nisso que estamos hoje. You cannot leave that house. Você não consegue deixar essa casa. You're in it. Você está dentro dessa But grande the casa. Apostle Paul says, Mas o apóstolo Paulo diz: let everyone that nameth the name of Christ depart from iniquity. aquele que professa o nome do Senhor, aparte-se da iniquidade. Christendom today is defiled. A cristandade dos nossos dias está contaminada. They have not been faithful to the Word of God. Ela não foi fiel à palavra de Deus. The world has come in. O mundo entrou nela. Man's imagination As imaginações dos homens entraram nela. and man's order. As ordens humanas entraram We nela. know that. We are separate, Nós sabemos disso e estamos separados, gathered to the Lord's name. congregados ao nome do Senhor. It's really a protest against the systems of men Isso é um protesto contra os sistemas dos homens and the condition that prevails in Christendom today. e contra a condição que prevalece na cristandade hoje. So I just say, brethren, God values your obedience. Eu digo, irmãos, que Deus dá valor à obediência de vocês. It may not be it won't be a popular path. Não vai ser um caminho muito popular. It wasn't in the days of Paul. Não era nos dias de Paulo. He could say in that same epistle, all they which are in Asia have forsaken me. Paulo, na mesma epístola, disse que todos aqueles da Ásia o abandonaram. Just think of that. He had labored there for many years, Pensa nisso, ele trabalhou por eles durante muitos anos and they had all forsaken the apostle. e eles acabaram todos abandonando o apóstolo. I don't think they abandoned Christ, Eu não creio que eles tenham abandonado a Cristo, but they did not want to walk with the apostle.
Mas eles não queriam andar com o apóstolo and the truth that he had ministered. e com a verdade que o apóstolo Paulo tinha ministrado. Demas hath forsaken me, having loved this present world. Dimas me abandonou amando o mundo atual. It doesn't say the present evil world. Não diz que ele amou o presente mundo mal. I don't think he went off into immorality, Eu não creio que Demas tenha ido para a imoralidade, but he no longer wanted to be identified with the Apostle Paul. mas ele já não queria se identificar com o apóstolo Paulo. Let us remember this is the greatest privilege we have, Lembre-se de que esse é um grande privilégio que nós temos, to follow the Apostles' doctrine, de seguir a doutrina do apóstolo, fellowship, em comunhão, breaking of bread and prayers. no partir do pão e nas orações. So Samuel looked on to the establishment of the kingdom, E assim Samuel olhava, vislumbrava o estabelecimento do reino. and we too can look on to that time E nós também podemos vislumbrar esse tempo, when we will be with Christ, quando estaremos com Cristo, when the body of Christ will be united. quando o corpo de Cristo estará unido. In fact, there's no failure in the body of Christ. Na verdade, não existe nenhuma falha no corpo de Cristo. It cannot be divided. Ele não pode ser dividido. O God corpo. formed it and God maintains it. Deus formou o corpo e Deus mantém o corpo. But what has been committed into the hands of man Mas aquilo que foi entregue nas mãos dos homens, is a failure. isso é um fracasso. And much has come into the house of God Muitas coisas entraram na casa de Deus, that are dishonoring to the Lord, que são uma desonra ao Senhor, contrary to his word. e contrárias à sua palavra. So obedience is the most important thing in our lives, E assim a obediência é a coisa mais importante em nossa vida. and dependence on the Lord. E a dependência no Senhor. As we had in our chapter 7, Como nós vimos no nosso capítulo 7, in the life of Samuel, na vida de Samuel, there was real restoration there. havia ali uma restauração verdadeira. I think he was 40 years a prophet of the Lord. Eu creio que ele foi profeta durante 40 anos. Well, I'll just leave it at that, brethren, with thank you for your attention. Perhaps it was a feeble presentation, but there's things there to encourage us. Vamos terminar, irmãos, essa apresentação, mas são coisas que nos encorajam. Because we have Israel's God is ours. Porque o Deus de Israel é também o nosso Deus. And we can fill that gap. Nós podemos preencher esse vácuo, essa lacuna. In the period of the church's history that we are in now. No período da igreja no qual nós vivemos agora. We're not in the days of the apostles. Nós não estamos mais no dia dos apóstolos. We're in the days of weakness. Estamos vivendo uma época de fraqueza, But may we have that commendation. mas que possamos ter Thou hast kept my word essa sugestão de guardarmos a palavra and not denied my name. e não negarmos o nome do Senhor.